Imagine um mundo sem o Google. Não, é sério. Um mundo sem o Google. Um mundo onde você não poderia fazer uma pesquisa sobre o seu encontro às cegas. Um mundo onde não pudesse achar, com um clique do mouse, o PIB do Cazaquistão. Um mundo no qual você, ao se sentir mal, não possa se sentar ao computador para descobrir se toma 2 aspirinas ou se deve chamar a emergência. É incrível, não é? Há apenas 10 anos atrás não havia nenhum Google e 5 anos antes disso não havia como fazer buscas na internet. E isso era um problema enorme. Porque de que adiantava o World Wide Web se você não podia navegar e ir aonde quisesse? As empresas que tentaram a mão na busca incluíram alguns dos nomes mais icônicos da história da rede, como Yahoo e Excite. Mas apesar dos caras que as iniciaram estarem entre alguns dos mais brilhantes dos anais do comércio americano, no fim eles se viram incapazes de sacar o programa. Aí uma dupla de crânios super nerds na casa dos 20 anos solucionou o problema das buscas. Vou contar como eles fizeram e também como no processo se tornaram multibilionários. Meu nome é John Heilemann e como jornalista cobri a revolução da busca desde o início. A história que estou aqui para contar é sobre as inovações de alta tecnologia que são a base dessa revolução e sobre o enorme levante econômico que ela provocou. É uma história emocionante, repleta de ambição feroz e engenhosidade, cheia de oportunidades aproveitadas e oportunidades perdidas, e de manobras e reuniões secretas que nunca antes vieram à tona, até agora. A internet. A pesquisa. Hoje, se você entrar na web e digitar o meu nome, John Heilemann, numa ferramenta de busca, tchan, em 1/3 de segundo você vai descobrir que sou jornalista de revistas e examinar um catálogo de tudo que já escrevi. E dado que existem mais de 150 milhões de sites e bilhões de páginas na web, a tecnologia que possibilita uma busca super precisa é uma espécie de milagre. E é um milagre que a maioria de nós não lhe dá o seu devido valor. Esquecemos que há pouco mais de 10 anos, a web era assim. Páginas e mais páginas de textos simples, listas imensas de frases sublinhadas. E encontrar o que você procurava na web era praticamente impossível. Não havia jeito de procurar as coisas. Só o que você podia fazer era seguir links e torcer que a sorte levasse você até alguma coisa útil. Para entender como viemos tão longe, como o milagre da busca pela web aconteceu, precisamos voltar a uma época anterior à Google, até a história de empresas como a Yahoo e a Excite, que prepararam um caminho para a sua existência e se tornaram os seus maiores rivais, e para um lugarejo na Califórnia, sobre o qual você já deve ter ouvido falar. Vale do Silício, Califórnia. Esta faixa de 50 quilômetros é o lugar certo para as pessoas com jeito para inventar o futuro e com apetite para enriquecer muito nesse processo. O lar de nomes lendários na área, como Apple, Intel e Oracle. O coração do Vale do Silício, a verdadeira nascente da indústria de alta tecnologia, a fonte de inúmeras ideias brilhantes, não é uma empresa, é a Universidade Stanford. E é aqui em Stanford que as raízes da busca podem ser encontradas. Você deve estar achando que vou dizer que em algum laboratório por aqui, alguns estudantes que só tiram 10 e seu professor crânio estavam inventando algum chip de silício mega veloz ou algum enorme supercomputador e tomaram o vale de assalto. E havia, mas não estamos interessados neles. Estamos interessados em 2 indolentes chamados Jerry Yang e David Filo, que foram deixados à própria sorte quando seu professor tirou um ano sabático. Enquanto Jerry e David estavam à toa, tiveram uma ideia que se tornaria a base de uma das empresas mais conhecidas dos Estados Unidos e que os transformaria em bilionários. Hoje a empresa deles se chama Yahoo e está entre os sites mais navegados da web. Tudo começou quando Jerry e David estavam tentando achar um jeito furtivo de usar a internet para ganhar um concurso da Liga de Basquete de Stanford. Os garotos eram estudantes de engenharia elétrica e tinham acesso à web. Eles a varreram minuciosamente site por site procurando informações atualizadas sobre esportes. David descobriu como acessar um monte de sites diferentes para conseguir os dados dos jogos de basquete da noite anterior. Ele puxou tudo e compilou os dados para tentar ver se a gente devia mudar de jogador, trocar jogadores ou fazer seja o que for. É difícil imaginar uma meta mais trivial do que um concurso desses. Mas ao caçar dados esportivos obscuros nessa rede estranha e desajeitada chamada internet, Jerry e David davam os primeiros passos na estrada para a busca.
Na época, competíamos contra outros alunos de outros departamentos e estávamos tentando usar a tecnologia como vantagem e eles estavam lendo os jornais do dia seguinte. E se baseando nos jornais, eu acho que a gente ganhou de lavada, né? Eu não sei se foi muito, então eu não sei se a tecnologia ajudou tanto assim, mas foi uma experiência muito divertida. E não é surpresa nenhuma que a rede de 1994 não tenha ajudado muito a Young e Philo. Até para entender o que era e o que a internet tinha a oferecer, você precisava de algum tipo de guia, de algum tipo de diretório para ajudar a navegar no meio daquilo. Era um pensamento simples, porém brilhante. Um diretório que pudesse mostrar aos usuários virgens da web como encontrar coisas legais nesse novo mundo eletrônico. Mas não tinha nada a ver com a busca atual, era só um monte de categorias e subcategorias que você podia caçar e fuçar. Era incrivelmente tosca, compilada manualmente por uma dupla de geeks que passava horas olhando o máximo de sites possível e então decidindo como listá-los. Mais tosco ou não, aquilo que os caras chamaram de Guia do Jerry e do David para o World Wide Web foi a primeira de seu tipo e provou ser imensamente popular. E da noite para o dia, rolou um lance mundial. Milhões de usuários do mundo todo correram para o site. Os dois logo se tocaram de que precisavam de um nome mais curto, mais esperto, que grudasse, um que soasse mais, sabe, emocionante. A Yahoo era uma grande ideia, mas uma ótima ideia não basta para se tornar uma grande empresa. É preciso dinheiro, e muito. Mas como todos sabem, não há falta dele no Vale do Silício. E a maior parte vem destes prédios ao longo da Sand Hill Road, os escritórios de muitos investidores de risco lendários do Vale. Eu não sei o que esperava ver na primeira vez que vim a este lugar. Ruas pavimentadas com ouro, sei lá. Mas foi isso que encontrei. Um monte de edifícios baixos sem identificação, naquilo que parece um vilarejo alpino. Mas por trás daquelas portas ali estão os investidores de risco, os caras que presidem os fundos de investimentos, contendo bilhões e bilhões de dólares. Os caras que decidem quais empresas iniciantes sobreviverão e quais nunca verão a luz do dia. Uma das mais bem-sucedidas entre essas empresas é a Sequoia Capital. Seu sócio mais famoso, Michael Moritz, decidiu fazer uma visita aos jovens fundadores da Yahoo em seu trailer em Stanford. Lá dentro havia uma grande confusão. Aquilo era o pior pesadelo de toda mãe. Embalagens de pizza por todo lado, computadores e equipamento eletrônico espalhados aqui e ali, com as cortinas fechadas. A temperatura era de uns 30 graus. Era uma fossa séptica sufocante. Era uma zona. Havia muitos motivos para ficar cético em relação a fazer um na Yahoo. Eram apenas 2 pessoas e o seu plano empresarial era, para ser generoso, nebuloso. Mas o que Moritz não podia ignorar era o potencial do diretório da web de Young e Philo. Nos parecia bem claro que qualquer um que estava oferecendo um serviço que servia de guia para todas essas coisas que de outro modo eram difíceis de desvendar, com o passar do tempo, oferecia o potencial de ocupar um terreno muito estratégico. Moritz investiu $2 milhões no site de Young e Philo, mas foi uma aposta baseada em pouco mais do que um palpite. Apesar de muitas visitas ao site da Yahoo Site, não era óbvio de onde viriam os lucros ou até mesmo a receita. Nós tínhamos uma empresa, tínhamos de achar um jeito de faturar com ela e àquela altura não tínhamos nenhuma receita. Na verdade, era pior do que isso. Na época, ninguém do planeta Terra tinha descoberto um jeito de ganhar dinheiro com internet. Mas a Yahoo mudaria tudo isso e, ao fazê-lo, ajudaria a iniciar a corrida do ouro que logo tomaria a web.